Nosso terceiro encontro, os encontros com sentido. Hoje a gente tem uma convidada muito querida. Pô, você quer a calça? É a Jusileia, que para nós ela é a Titi, diretamente do Japão, trazendo as suas experiências. Quantos anos, Titi, tu estás aí? Eu cheguei aqui com 18 anos e hoje eu tenho 44 anos, né? Então, eu vivi mais aqui do que no Brasil. Eu acho que quando eu tiver que voltar para o Brasil, eu vou ter que me adaptar a ser brasileira de novo, né? Com Porque certeza! tem muito nome. Que delícia Como é que é ser brasileira, né? Então, mas eu cheguei aqui com 18 anos de idade, né? Nossa, é bastante tempo, né? E quantas vezes tu já conseguiu vir ao Brasil? Nossa, foram várias vezes, né? Eu procuro ir a cada 3 anos, 4 anos, a cada 3 anos, 2, 3 anos eu vou para o Brasil. Só que assim, para a gente não é fácil, né? A Cláudia está aí também e ela lembra bem disso. É muito difícil você planejar para você ir para o Brasil, sabe? Não é uma viagem comum assim para gente. Então, porque toda a nossa vida está aqui, né, no Japão. E aí você tem que deixar imposto pago, aluguel pago, sabe? As coisas já pagas para quando você voltar, conversar na fábrica para ver se liberam, quando eles te liberam, né? Se quando você retornar você vai ter o teu trabalho, né? Então, para a gente é muito complicado essas viagens que a gente faz, mas tem gente que consegue ir todo ano. Eu acho isso o máximo, né? Eu gostaria de fazer isso também. Mas, infelizmente, não dá. Então, eu procuro ir a cada 3 anos, mais ou menos. Eu tô sempre... Vou aí, passo um mês, 2, 3. Eu já cheguei... Quando eu fui tirar a carta, eu tive que tirar aí no Brasil e aí eu tive que ficar 6 meses no Brasil. Foi o período mais longo que eu fiquei, por causa da carta, né? Porque tinha que cumprir um tempo para depois voltar aqui, para validar a carta, né? E A de aí, motorista, né? A carta de motorista, isso, né? isso, a carta de motorista. Então, aí eu tive que ficar 6 meses no Brasil. Acho que esse foi o período mais longo desses anos todos, 20 e poucos anos, né? Que eu fiquei no Brasil, né? Assim, seguido, né? Mas Sim, então, depois tive que retornar. Então, o teu lado profissional todo foi praticamente no Japão, é isso? Na verdade, na escola aí no Brasil, eu cursei o magistério, só que eu sou um ano adiantada da minha série, né? Então, eu ia terminar um ano antes. A minha mãe teve que brigar na escola, falar que eu ia entrar com 6 anos no primeiro ano, né? E como eu faço aniversário só no final de novembro, então eu teria que esperar um ano para entrar no outro, né? Porque eu não tinha a idade e tal. E aí a minha mãe falou, ela vai entrar, se vocês verem que ela não acompanha, ela sai. Ela volta para a escola e depois ela volta para o primeiro ano, se for esse o caso. E aí eu entrei e não saí mais. Né? Então eu sempre tive um ano, né, adiantado Padrão, né? Normal. Então, isso. Aí quando eu entrei no magistério, teve uma mudança nas regras, nas normas do MEC, e aí eram 4 anos de magistério, só que os 3 primeiros anos era como se fosse o ensino médio. Então, quando eu saí daí do Brasil, né, eu estava no terceiro magistério, que era equivalente ao terceiro ano do médio, né? Então, eu vim para cá, né? Vim, assim, a pulso, porque eu não queria, né? Tive que vir mesmo e, na verdade, eu tentei por anos vir ao Japão. Quando eu não queria vir, deu certo. Né? Aí, tipo, ou vai, você não queria tanto tempo, agora você conseguiu. Só que eu não queria, justamente porque eu não queria deixar o curso, né? Sim. E quando eu cheguei aqui, aquela expressão que todo mundo brinca, né? Que era só mato, né? E era essa, porque, gente, não tinha. Tirando algumas cidades que tinham muito a concentração maior de estrangeiros, de brasileiros,
Mas eu não fui para esses lugares, eu vim para o interior do Japão, né? E aí acesso à escola, acesso a cursos, não tem, né? Não tinha na época, né? Não tinha essa facilidade que hoje tem o EAD, né? Que você pode estudar, né? Com essa comodidade toda. E aí eu parei, falei, não, agora eu tenho que trabalhar e bora para a fábrica, né? E fui trabalhar na fábrica por anos. A Cláudia mesmo, eu conheço ela de fábrica, né? A gente trabalhou um bom tempo A Cláudia morou juntas, né? também. A Cláudia morou no Japão. Sim, a Cláudia, ela ficou um bom tempo, depois ela me abandonou, foi para o Brasil, mas, né, faz parte. Mas, na verdade, a história dela também é muito legal, porque, tipo, ela Tadinho, olha o veio tamanho primeiro, que ela tá. Só tá mostrando o rosto só, né, da reunião. ela e o marido dela, né, e os Ela filhos está sendo ficaram no entrevistada Brasil. por aqui no Brasil, uns professores aqui do Brasil. Isso que ela queria que assistisse a entrevista, tadinho. A Rosângela, estás falando aqui com a gente ou não? Eu vou fechar teu microfone. Tudo bem, depois elas abrem na hora de falar, não tem problema. Então, deixa eu pegar um pouquinho, assim, para as pessoas que vão nos assistir depois, né, na gravação. A Titi, ela me falou assim, a gente conversando, eu conheci a Titi como, né? O Rodrigo está aqui, vocês já conhecem, né? E a Titi também veio no no evento que eu tinha aberto para terapeutas corporais. E eis que os dois da educação apareceram interessados em fazer a mentoria. O Rodrigo conseguiu dar continuidade, a Titi, por uma situação quase conseguimos, né, Titi, fazer, mas infelizmente, né, sofreu um acidente, o marido, não sei o quê, enfim, coisas de trabalho, ela não conseguiu se organizar para fazer. Mas olha que ela está aqui hoje. Eu estou muito feliz porque tenho duas criaturas que eu conheci, criaturas no melhor sentido da palavra, tá, gente? Porque eu acho que criaturas têm a ver com criador. Então, assim, sintam-se muito bem chegados, porque eu gosto muito dessa palavra, porque para mim ela é muito forte, é muito de força, né? Então, assim, hoje a Titi está aqui. Ela já falou que ela tem a formação em magistério, mas ela se considera uma educadora e ela vai explicar por quê. E uma coisa bacana que a gente conversando, ela contou que o primeiro trabalho dela foi de auxiliar de berçário, né, Titi? Não foi isso? Foi. E nós duas começamos iguais. Eu também, o meu primeiro trabalho com 17 anos foi auxiliar de berçário. Dali eu comecei toda a minha trajetória, né? E aí, quando a Titi fala com a gente, vocês vão sentir isso, ela passa paixão, ela passa vontade de ajudar e ela passa o amor ao humano. É isso que ela passa. E aí, essa tríade que está aqui, eu, Rodrigo e Titi, temos essa paixão pela educação, pelo humano, pela educação em si, mas no sentido maior, mais profundo. Então, acho que é isso que ela vai trazer um pouco da experiência dela, como é que ela se construiu, por que ela se chama educadora, né? Por que ela está educadora. E a gente levantou esses pontos para ela poder trazer, né? Como é ser um educador, uma educadora no Japão, a realidade da escola brasileira no Japão e como que é um pouco do sistema educacional no Japão, né? Foi isso que a gente levantou de pontos ali. Ela iniciou o curso dela de letras, mas ela não concluiu, porque ela queria para proficiência, mas ela não concluiu porque ela se encontrou depois, aos 42 anos, ela voltou a fazer faculdade de psicopedagogia. E ela vai explicar um pouco disso também, porque ela se forma o ano que vem, eu já considerei ela uma psicopedagoga, já dei o título para ela, porque o título já está nela, de tanta paixão que ela tem, só falta o canudo, só. E isso a gente sabe que muita gente não tem título, mas tem a sabedoria. Então tá tudo certo, né, Rodrigo?
Titi, a palavra é contigo agora. E a gente vai tocando e o que tiver que alguém quiser colocar alguma coisa, vai colocando. O pessoal, a Cláudia, a Rosângela, se quiserem usar o chat também, usem ou abram o microfone. A gente vai fazendo de acordo com o que é possível. Tá bom? O que acontecer na hora. Vamos lá. Bom, eu fui mãe aos 27 anos de idade, né? Só que eu me casei com 14. Abafa essa parte da minha vida, né? Mas deixa pra lá. Com 15 anos eu já estava emancipada, né? E justamente para poder vir para o Japão, né? Então eu peguei meu marido e vim, né? Então só com 18 anos que eu consegui vir para o Japão. Só que eu só fui mãe aos 27, né? Por uma série de problemas e tal. E o meu filho, ele sempre foi muito grande, né? E dentro de padrão japonês, ele não se encaixava em nada. E até hoje ele não se encaixa, porque ele tem mais de 1,90 m e tem 17 anos, vai fazer 17 anos essa semana. E aí, Sandra, que bacana! Que ótimo! Olha aí, ó. Mais uma. e quando chegou na hora de colocar ele numa escola, eu falei, vai para a escola japonesa, né? Vai estudar na escola japonesa para aprender o idioma. Só que ele dava 3 tantos de altura das crianças japonesas, né? Então ele era muito fora do padrão. E isso acarretou vários problemas, né? E ocorreu um episódio muito triste, né? Que ele tentou fugir da escola, precisou de 5 professores para segurar ele, colocaram ele dentro de uma sala escura, sozinho, uma criança de 5 anos. Você já imaginou o trauma que virou? Quando eu fui buscar, ele chorava e tremia. Aí eu falei, não, ele não vai mais para a escola japonesa, né? Então eu vou procurar uma escola brasileira. E foi onde eu encontrei o colégio, né? O Colégio Santana aqui em Xiga. E aí eu já conhecia a dona né, de outras ocasiões. E aí eu falei, olha, tia Rosa, eu preciso muito, né, de pôr o meu filho, tal, expliquei a situação. E ele entrou. Depois disso, uma das professoras, que é o que eu te falei, né, já aquele dia, quando a gente vai para o Brasil, tem que deixar alguém no lugar, né? Em escola brasileira não se tem substituta, pelo menos aqui no Japão. E nem em escola japonesa também não se tem professor de substituto, né? Então, aí a dona da escola pegou e pediu que eu entrasse para substituir, que essa monitora ia para o Brasil e eu ficasse no lugar. Eu entrei lá e depois nunca mais saí. Foram 6 anos, né, que eu fiquei lá, dando aula de inglês, né? É aquilo que eu te falei, como não tem substituto, não tem professor substituto, ou você deixa a sala sozinha, ou entra alguém, tipo, para ajudar com eles na tarefa, né? Ou se o professor não deixou nada programado para aquele dia, você entra para ajudar de alguma forma para eles não ficarem sozinhos, né? Então, foi onde eu peguei e comecei a dar aula de inglês para as crianças, né? Então, eu pegava desde do berçáriozinho até o ensino médio, né? Para poder ajudar eles. E foi onde eu peguei e decidi, falei, não, vou fazer letras, né, com proficiência em inglês, porque eu preciso do diploma, né, para poder continuar dando aula. Só que nisso você vai fazendo oficina, o sistema daqui de ensino é o positivo, né, daí do sul, né? Então você vai fazendo oficina, você vai fazendo vários cursos para você poder ficar na ativa, né? E só que aí eu olhei para, apesar de eu amar a língua portuguesa, quem me conhece sabe que eu, né, amo mesmo. A minha irmã me irrita muito porque ela escreve tudo errado só para me irritar, porque eu tenho, né, sérios problemas com isso. E eu peguei e olhei e falei, não, não é isso que eu quero. Então eu parei, né? Falei, vou esperar aparecer um curso que eu gosto. Porque durante o magistério, quando a gente ia fazer estágios, né, tal, teve uma época que a gente foi fazer na APAE. E eu nunca tinha entrado na APAE, né? Então, foi uma experiência, assim, totalmente, assim, diferente para mim, impactante também, né? Porque eu pude ver a realidade daquelas crianças naquela época, né? Isso há, né, tantos anos atrás. E eu me lembro
que é minha professora de História da Educação, ó, a dinossauro falando, História da Educação, né? Ela que acompanhava a gente nos estágios, ela pegou e falou, uma das meninas começou a chorar, né? Uma das minhas amigas, né, de classe, começou a olhar aquelas crianças naquela situação e tal, e começou a chorar. Aí a professora chamou ela num canto, e eu estava bem do lado dela, e ela falou assim, para de chorar, porque eles não precisam da sua pena, né? Eles precisam do seu apoio, da sua compreensão. São crianças, né? E o que eles precisam é de instrução, para eles poderem lidar com a dificuldade que eles têm. Não quero choro aqui dentro, ela falou, eu não quero essa pena deles, eles não precisam sentir isso, né? Eles precisam de alguém que os motive e que, assim, aumente a autoestima deles, né? Aí, daquele dia em diante, eu fiquei pensando a respeito disso. Para mim, assim, a educação especial, né, na época, falava-se assim, né, foi algo que me impactou. E eu vim com aquilo, sabe, durante anos, né? Eu falei, não, tem que ter um meio termo aí. Eu preciso achar alguma coisa que se encaixe para mim poder trabalhar isso, porque eu gosto, né? Eu gosto de trabalhar com criança atípica, né? E até o meu filho ser diagnosticado com TDA. Né? Então, aos 6 anos. Infelizmente, aqui no Japão, diagnósticos assim, eles só fazem depois dos 6 anos de idade. Antes não tem. Então, olha só, a criança perde todo até os 5 anos, que é aquela idade, né, de desenvolvimento, eles perdem. Então, algo que poderia estar amenizando, né, tipo, as comorbidades, né, de uma forma, de repente eles perdem isso, porque só depois dos 6 anos é que eles são encaminhados. Isso, se um professor encaminhar. Não adianta um pai pegar o filho e levar no médico e falar, olha, eu quero um diagnóstico, meu filho é assim. O médico vai olhar e falar, não, se o professor me mandar a carta, né, falando o que ele tem, aí sim eu vou consultá-lo e fazer os exames, senão não. Deixa eu só aproveitando já o que tu estás trazendo, isso já faz parte do sistema educacional do Japão. Digamos assim, não é considerado essa passagem, digamos assim, né? Essa possibilidade de uma avaliação, de um diagnóstico de uma criança. Ela entra, o teu filho, por exemplo, na prática, que viveu esses 6 anos na escola sem ser diagnosticado, como que foi para ele? Deve ter sido meio horrível, meio terrível, caótico, assim. é isso que eu estou pensando. E aí como é que era isso, né? Ele já não se sentia pertencente ao grupo, porque meu filho, ele é moreninho, cabelinho cacheado, né? Gigante, porque ele é grandão. E aí ele já não se sentia pertencente àquele grupo homogêneo de japonesinhos com o olhinho puxadinho, cabelinho liso, né? Pequenininhos, né? E ele ali já tinha um problema, ali já tinha uma barreira. A outra é a língua, né? Não dominava o idioma, né? Ele entrou para aprender o idioma. E então a comunicação ali, não, por mais que eram crianças, né? Não tinha, né, uma boa comunicação. Professores também ali, infelizmente, eu achei bem despreparados, né? Mas essa é a média japonesa, tá? Não é que eles são despreparados, é que eles têm um padrão. O japonês, ele tem um padrão de ensino, ele tem um padrão de educação que não sai, não é igual a gente que se vira nos 30, que tem, sabe, essa coisa de criatividade que vai lá e faz e busca, não. Eles têm as regras já ditadas, o que eles podem ou não fazer, e dentro daquilo é que eles trabalham. Então, se chega alguma criança que não está dentro disso, né, praticamente eles vão ser colocados de lado, né, vão para uma sala especial, que eu não vejo isso há anos, mas dentro das escolas tem, tá? Classes especiais para crianças assim, justamente para eles não atrapalharem a rotina, né, as outras crianças, porque justamente eles têm um cronograma, eles têm um projeto de aula e aquilo não muda, né? Então, se caso algo interfira nisso, né, para que a classe não seja prejudicada, tira-se
o aluno que está, né, atrapalhando, né, entre aspas, né, Ô, a Titi, sala. deixa eu... Agora me ocorre tudo isso. A gente está aumentando cada vez mais o número de pessoas atípicas, né? Uhum. Fala, Vamos amor. ver se esse raciocínio que eu estou te trazendo faz sentido. Antigamente, sei lá na idade do teu filho, já era algo, né? Tinha a tal da salinha para essas crianças. Hoje, não sei se isso já mudou, porque se o número de crianças atípicas, né, está aumentando, haja salinha, daqui a pouco tem mais gente na salinha dos atípicos do que dentro da sala convencional, certo ou errado? Me veio isso agora. Certo, certo. E igual a Cláudia mesmo falando, né? Ela escreveu aí agora dizendo que os filhos dela passaram por isso. E eu me lembro dessa época, né? Porque assim, praticamente eu acompanhei a chegada das crianças aqui no Japão e a vida escolar delas, né? Então, eu me lembro bem. Então, já naquela época já era assim. Então, para você ter uma noção que pode passar os anos, não muda. Tá? Fala-se hoje em dia muito em uma mudança, justamente por causa disso, né, desse aumento de crianças Uhum. atípicas, né, com déficits e tal. Mas, eu vou ser sincera para vocês, o sistema educacional japonês ele é feito para se ter mão de obra. Tá? Não é feito para as crianças terem uma vida legal, terem uma profissão legal, sabe? Uhum. 90%, lógico, é muito bom, tem partes e partes, tá? 90% dessas crianças que entram na escola, elas vão concluir o ensino médio. Isso é ótimo, né, para uma taxa, né, de Sim. ensino global. Só que 40% só dessas crianças vão terminar um curso técnico ou uma formação ou uma graduação. 40%. Tá, dentro disso, você imagina assim, eles são obrigados a estudar, é obrigatório, 8 horas por dia. Tem crianças que estudam de segunda a domingo, porque sábado e domingo tem o que eles chamam de bunkatsu, que é esportes, que é umas outras atividades que eles fazem. Foi proibido por lei que as crianças tivessem que estudar ao sábado, mas algumas escolas ainda ignoram isso e fazem eles irem. Então, eles não têm vida. Até os 15 anos de idade, eles não têm vida, sabe? Então, justamente por causa disso, que depois das férias de verão, que é o que acontece agora em agosto, né? Eles ficam, acho que 20 dias, algumas semanas, né, fora da escola. Quando eles retornam, aumenta muito o suicídio infantil. Ah, Você entendeu? Porque esse período de férias que eles têm, eles vivem e tal, e depois eles voltam para aquele a ambiente de realidade. novo, isso, que volta para as notas, ainda mais crianças que estão saindo do Fundamental 2, né? E indo para o ensino médio, ou se não saindo do ensino médio, que vão ter que prestar para algum concurso, é muita, muita pressão, é muita coisa, então eles acabam sucumbindo a isso, sabe? E é extremamente triste, porque para eles conseguirem uma escola pública, né, um curso técnico, eles chamam de Semongaku, né, um curso técnico, ou se não um Daigaku, que é a faculdade, é, eles vão ter que ralar muito para poder entrar. Vocês não têm noção de quanto é disputado cada vaga disso. Por quê? Porque se for para privada, é muito caro, sabe? Os pais têm que desembolsar muito dinheiro. Então, é o que eu estou falando para vocês, o ensino aqui é tudo padronizado. Desde mochila, que eles levam para a escola, até as vasilhinhas, as marmitinhas, uniforme, tênis, sabe? Então, é tudo padronizado dentro de cada escola tem o seu, né? Então, é muito caro, gente. É muito caro. Todo ano troca. Então, todo ano os pais têm, assim, uma despesa Nossa. exorbitante, né? Só que tem bolsas de estudo, eles tentam fazer a parte deles, mas, na verdade, a escola japonesa, ela forma mão de obra. Uhum. E até mesmo em salas especiais, as crianças, elas adquirem uma certa autonomia para poderem se virar sozinhas. Muito legal isso, eu acho, né? A gente tem que falar os prós e os contras, Claro. né?
Mas eles são também induzidos a serem mão de obras. Então, tem uma lei aqui no Japão que, dependendo de, se eu não me engano, acho que é acima de 80 funcionários numa fábrica, ou 50, tem uma porcentagem de crianças atípicas que eles têm que contratar Uhum, para dar o emprego. uhum, Só que, gente, vocês não têm noção, corta o coração de ver a situação em que eles trabalham, sabe? De como eles são tratados. Então, assim, é triste porque não se investe numa educação, numa formação para eles, né? Eles vão trabalhar para o resto da vida, eles vão entrar na fábrica e vão morrer na fábrica, uhum, né? Ele não tem aquela perspectiva de, né? Então, isso é muito triste, uhum. né? Só que assim, o governo ele tenta dar vários incentivos, né, para as famílias de crianças atípicas. Eles dão um suporte dentro daquilo que o dinheiro proporciona, sabe? Mas o emocional é destruído dessas crianças. Eu vou ser sincera contigo, dá até dó, Uhum, né? uhum. Porque não se trabalha isso, o japonês não trabalha isso. É o que eu estou falando para vocês, é um padrão. Eles traçam um padrão e você tem que se adequar a ele, E me diga né? uma coisa, nesse grau assim que tu falas, né? Que isso tudo tem mudado muito, o mundo tem passado por tantas coisas, né? Está sendo mundial, não Uhum. é de um lugar só. O índice de suicídio tem aumentado com isso tudo ou Sim, tem dado... é o segundo país no mundo em suicídio infantil, tá? É o segundo país no mundo. Justamente por causa disso, né? As crianças, infelizmente, quando, quando se é até uns 7, 8 anos, eles têm um contato maior com os pais, né? Uhum, Passado disso, eles já vão se distanciando. E aí começam as cobranças. Por quê? Porque até os 15 anos eles vão ter que estudar, não tem o que fazer, eles não podem trabalhar, eles não podem fazer nada além de estudar, né? E a partir dos 15 anos eles já podem fazer bicos, que eles chamam de aerobaitos aqui, né? Então eles podem sair e fazer um bico de 1, 2 horas, né, de trabalho. O que que acontece? A maioria, né, uma boa parte dessas crianças, elas não voltam para o ensino médio. Elas já começam a ganhar dinheiro e uhum. consumismo, país capitalista, então a gente, né, compra o que quiser, é muito fácil você ter um carro, é muito fácil você ter uma moto, é muito fácil você ter um iPhone, o que você quiser comprar. Com, vamos lá, 2, 3 horas de trabalho por dia, né, trabalhando 3 vezes na semana, você consegue. E eles podem fazer a opção de não voltar para estudar, só trabalhando, fazendo E esses é o que eu estou bicos, falando, até os 15 anos eles são obrigados a estudar. e Depois depois dos 15 não. anos, se eles não quiserem fazer, não precisam. Então é aonde também começa a ter uma outra, é a fase danada, né, dos jovens de 15 anos, e aí é onde a gente vê um pouco E, dessa rebeldia que a gente vê, né? não, você imagina assim, ó, dentro da escola, tem várias regras bem rígidas, né? Você não pode pintar o cabelo, todos têm Uhum. é o Então, padrão, é cabelo isso que eu tô. escuro. Até o corte de cabelo, dependendo do corte de cabelo, você não pode fazer. Tem que ser o determinado pela escola. Tem algumas escolas que, tipo, até o seu uniforme tem que estar impecável, né? Não pode estar desabotoado, você não pode ir com qualquer tênis, você não pode, sabe? Então, assim, imagina essa pressão durante 15 anos da sua vida e seus pais em cima de você, sabe? Você tem que fazer, eu quero nota, tal. E, de repente, você tem uma liberdade, sabe? Ah, Abre-se uma brechinha ali, opa, nossa peraí, o que eu estou Senhora! fazendo aqui? É agora que eu vou, Sim. né, Rodrigo? Eles se mandam, gente, que Tite, loucura! e o comportamento deles no dia a dia escolar? A escola para eles também é aquele Olha, lugar que eles se sentem forçados a estar? de Eles se uma sentem certa forma, obrigados lá e querem sair, querem fugir? então, é uma coisa que, dentro da cultura japonesa,
é uma coisa que eu acho assim louvável, né? É a formação do caráter dessas crianças. Então, desde pequeno eles aprendem que eles são responsáveis, né, pelas suas ações. Então, se o meu direito começa onde o seu termina, sabe? Então, sempre respeitando os espaços, eles não invadem, né? Mas, sim, de uma certa forma, eles vão para a escola, para você ter uma ideia, eles vão para a escola em filas de manhã, sem os pais, eles vão andando, caminhando. Então, imagina, tem criança que caminha 1h30, sabe, quase 2 horas, até chegar na escola. A hora que chega lá, não tem zelador, não tem servente, não tem ninguém. Tu vai ter que pegar, tira os seus sapatos, coloca os sapatos, né, de que usa dentro da sala, né, da escola. E aí tu vai ter que arrumar tua sala, ajeitar as coisas para você começar a estudar, né? Então, sim, o negócio aqui é cabuloso. Aí, O igual, Rodrigo, na hora das o Rodrigo está refeições, imaginando essa realidade nas escolas dele, né? não, dá uma olhada. Igual, a cozinha da escola, não é feita a comida na cozinha da escola. É uma empresa terceirizada que traz a comida, as refeições. Chegando lá, quem distribui são os alunos. Então, cada sala, né, se vira para poder. Terminado, eles recolhem tudo, eles lavam tudo. Então, assim, não tem serventes aqui, não tem ninguém para você poder falar, não tem porteiro, não tem nada. Então, eles sabem a hora que eles têm que entrar, os horários que eles têm que cumprir, sem ninguém estar falando nada para eles, sabe? E o professor dentro da sala de aula, a mesma forma, né? E no caso, a Cláudia Lega não tem merenda, e não tem mesa. Não tem a tia da Só merenda. tem uma moça. A tia da merenda, que é tão querida. Pois é, não tem. E não tem a tia da cozinha que você vai lá pedir alguma coisa para, sabe? Não tem. Ninguém sai fora de sala de aula durante as aulas, sabe? Não tem aquelas crianças no corredor. Não, não tem, gente. Se vocês forem visitar, eu fui em vários intercâmbios quando eu estava no colégio, e a gente sempre ia fazer intercâmbios em escola japonesa, você não escuta um barulho. Você entra, não tem uma viva alma nos corredores, sabe? Não tem ninguém. Eles já estavam todos prontinhos na quadra, esperando, sentadinhos até a gente chegar, né? Então não tem aquela vivacidade que, né, os latinos têm, né? Que a gente tem do Brasil tem. Não tem, né? Então eles ficavam quietinhos. Só que assim, a infância deles é muito boa, porque é infância, tá? Não tem essa coisa de querer que eles sejam adultos, sabe? Então, diferente daí, né? Eles não têm essa malícia que as crianças daí têm da idade deles. Meu filho tem 17 anos, você conversar com ele, vocês se encantam, porque é de uma inocência, assim, de uma ingenuidade tamanha. Sabe? A vida dele é escola, é o judô, é tocar bateria, é escutar música, é ler. Então, assim, que garoto na 17 anos fica assim, sabe? Que tem essa vida. Então, a infância deles é muito boa. Eles vão pescar, as crianças vão pescar, pegam uma bicicleta, eles vão pescar sozinhos, né? Vão a games, eles têm a diversãozinha deles, né? Só que, assim, de acordo com a idade deles, isso é muito legal, sabe? Não tem aquela pressa de fazer com que eles, né, sejam adultos logo, que eles cresçam, né? Criança de 6 anos é criança de 6 anos, criança de 7 anos é criança de 7 anos, sabe? Eles vão brincar, eles vão fazer aquilo de acordo com a idade deles. E por mais que eles sejam, assim, alguns são dependentes de telas, né? Infelizmente, país da tecnologia, né? Você tem toda uma acessibilidade de internet, de jogos, né? Mas é aquilo que eu falei, os pais cobram muito. Então, eles têm horários, né? E dentro dessa rigidez toda da cultura japonesa e do sistema japonês de ensino, pode-se dizer que eles têm uma vida boa, mas para padrão japonês. Né? Não esquecendo que eles estão numa ilha, né? Então, os japoneses, eles são isolados,
né? Porque justamente por causa desse conceito de ilha, né? Deles serem assim sozinhos aqui. Então, para falar a verdade, eles nem se interessam em fazer nenhum tipo de socialização. Eles fazem porque precisam de mercado, de vender produtos, essas coisas. Mas por eles mesmos, eles não faziam. Né? Eles são fechados a esse ponto. Tanto é que um dos grandes problemas que está tendo agora é assim, tem uma geração toda que nasceu aqui, que cresceu aqui, que estudou aqui, mas não é considerado japonês.